Imagine a Europa por volta do ano 1300. Um continente em pleno florescimento. O clima era ameno e estável, um período que os historiadores chamam de período quente medieval. As colheitas eram fartas, a população crescia e grandes catedrais góticas se erguiam em direção ao céu. Parecia que a prosperidade duraria para sempre. Mas a natureza tinha outros planos. Algo estava mudando de forma sutil, mas implacável. Sem que ninguém percebesse, o planeta estava começando a esfriar. Essa mudança não foi repentina, como num filme de desastre. Foi uma descida lenta e traiçoeira para o que hoje conhecemos como a Pequena Era do Gelo. Tudo começou com verões mais curtos e chuvosos. Em 1315, chuvas torrenciais assolaram a Europa por meses a fio, apodrecendo as sementes no solo antes mesmo que pudessem germinar. O resultado foi a Grande Fome, um evento catastrófico que dizimou milhões de pessoas e marcou o verdadeiro início dessa era gelada. As pessoas acostumadas com o clima ameno não estavam preparadas. Elas olhavam para os céus cinzentos e se perguntavam que pecado haviam cometido para merecer tal castigo. As décadas seguintes viram o frio se intensificar, os invernos tornarem-se brutalmente longos e rigorosos. Os glaciares nos Alpes avançaram, engolindo vilarejos inteiros que existiam há séculos. Relatos da época descrevem um mundo em transformação. Os canais de Veneza congelaram, algo impensável hoje. O rio Tâmisa, em Londres, congelava com tanta frequência que se tornou palco de famosas feiras do gelo. Imagine só, tendas, barracas de comida, patinadores e até elefantes desfilando sobre o gelo espesso do rio, que hoje conhecemos por sua movimentação de barcos. Mas essa imagem pitoresca esconde uma realidade muito mais sombria. O auge da Pequena Era do Gelo, entre os séculos 16 e 17. Foi um período de sofrimento generalizado. As colheitas falhavam ano após ano, levando à fome crônica e à desnutrição. Os preços dos grãos dispararam, tornando o pão um artigo de luxo para muitos. A população enfraquecida tornou-se mais vulnerável a doenças. Não é coincidência que a peste negra, embora tenha chegado antes do pico do frio, encontrou na Europa uma população já debilitada pela fome, o que potencializou sua devastação. A sociedade teve que se adaptar ou perecer. A arquitetura mudou. As janelas, que eram grandes para aproveitar a luz nos tempos quentes, diminuíram de tamanho para conservar o calor. Lareiras se tornaram o centro da vida doméstica. As pessoas passaram a usar mais camadas de roupas, feitas de lã pesada. A arte da época reflete essa mudança climática. Pintores holandeses como Peter Bruegel, o Velho, nos deixaram paisagens de inverno impressionantes, com céus nublados e pessoas se agasalhando em meio à neve. Essas pinturas elas não eram apenas representações artísticas, eram um registro fiel do mundo em que viviam. A busca por terras mais quentes e férteis também impulsionou uma nova era de exploração. Enquanto a Europa congelava, navegadores corajosos como Colombo e Vasco da Gama se lançavam aos oceanos em busca de novas rotas e recursos. Embora a exploração tivesse muitas motivações, a pressão climática em casa certamente foi um fator importante. A Pequena Era do Gelo redesenhou não apenas as paisagens, mas também os mapas do mundo. As causas exatas desse período de resfriamento ainda são debatidas pelos cientistas. A teoria mais aceita aponta para uma combinação de fatores. Uma delas é a baixa atividade solar, um período conhecido como mínimo de Maunder, quando o número de manchas solares diminuiu drasticamente, reduzindo a quantidade de energia que chegava à Terra. Além disso, uma série de grandes erupções vulcânicas ao redor do globo lançou enormes quantidades de cinzas e aerossóis na atmosfera, bloqueando a luz do Sol e causando um efeito de resfriamento. Foi uma tempestade perfeita de eventos naturais. As consequências sociais foram profundas. A fome e a miséria levaram a revoltas populares e instabilidade política. Em muitos lugares, o desespero encontrou um bode expiatório: a bruxaria. A caça às bruxas atingiu seu pico durante os períodos mais frios, com pessoas, principalmente mulheres, sendo acusadas de usar magia para estragar o tempo e
destruir as colheitas. Era uma forma trágica de uma sociedade aterrorizada tentar encontrar um sentido para o caos climático que não conseguia compreender. Mas a história da Pequena Era do Gelo não é apenas sobre sofrimento. É também uma história de incrível resiliência humana e inovação. A necessidade é a mãe da invenção, e o frio extremo forçou os europeus a encontrarem novas soluções. Desenvolveram-se novas técnicas agrícolas, com culturas mais resistentes ao frio, como a batata, que foi trazida das Américas, e se tornou um alimento fundamental. A rotação de culturas foi aprimorada para maximizar a produção em um ciclo de crescimento mais curto. Os holandeses, por exemplo, tornaram-se mestres em drenar pântanos para criar novas terras agrícolas, uma proeza de engenharia nascida da necessidade. Então, por volta de meados do século XIX, algo começou a mudar novamente. Os invernos foram ficando menos severos, os glaciares começaram a recuar, o Tâmisa parou de congelar, a Pequena Era do Gelo estava chegando ao fim e o planeta entrava em um novo período de aquecimento. Coincidentemente, ou talvez não, essa transição ocorreu no mesmo momento em que a Revolução Industrial ganhava força. As fábricas começaram a queimar carvão em larga escala, lançando gases de efeito estufa na atmosfera. É um debate fascinante se o fim da Pequena Era do Gelo foi um ciclo natural ou se foi acelerado por essa nova atividade humana. Hoje vivemos em um mundo que enfrenta o desafio oposto, o aquecimento global. A história da Pequena Era do Gelo serve como um poderoso lembrete de quão sensível nosso clima é e como as mudanças climáticas podem impactar drasticamente a civilização humana. Ela nos mostra que o clima que consideramos normal é, na verdade, uma fase temporária na longa e complexa história do nosso planeta. A jornada da Europa medieval próspera, passando pelo frio, fome e desespero, até a adaptação, inovação e o eventual aquecimento. É uma saga extraordinária. Ela revela nossa vulnerabilidade, mas também nossa incrível capacidade de resistir, adaptar e, finalmente, prosperar diante de desafios monumentais. É uma lição do passado que ecoa fortemente em nosso presente e futuro. Obrigado por assistir. Se você gostou de mergulhar nessa história gelada, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nossas próximas explorações históricas. Até a próxima!